A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 124, parte 9, nossa aula sobre o livro de Apocalipse. Nós vamos ver a partir de agora sobre os sinais, a partir ali do capítulo 12 de Apocalipse, onde vamos falar sobre vários personagens, né? A mulher, o dragão, o filho, Miguel, o arcanjo, a besta do mar, a besta da terra. Depois vai ter uma passagem entre parênteses, que é Apocalipse 14, onde vamos falar sobre as visões de consolo, e depois vamos falar sobre as 7 taças, a partir ali de Apocalipse capítulo 15. Então vamos lá para a nossa aula. Nós temos aqui, nesta figura, Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13, apresentam 3 personagens, né, no drama da última parte na última metade, melhor dizendo, né, da grande tribulação. Satanás, que é o dragão, a besta que saiu do mar, que é o anticristo, e a besta que saiu da terra, que é o falso profeta. Sobre o anticristo e o falso profeta, a gente vai ver uma imagem posterior. A princípio, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, né? Aqui a mulher é Israel, ela tem uma coroa com 12 estrelas, que é uma referência às 12 tribos. Ela está vestida de sol, né? É uma referência à glória de Deus sobre Israel. Ela está grávida, né? Grávida do Messias, que é de Jesus, para indicar que o Messias veio de Israel, da tribo de Judá. Ela está com os pés sobre a lua, uma referência à aliança que Israel tem com Deus, né? Tem com Yahvé. Aqui nós temos o dragão. Esse dragão é uma figura representativa de Satanás. Ele tem 7 cabeças, isso indica sua astúcia. 10 chifres, isso fala de poder. 7 coroas ou diademas, isso fala de domínio. Ele tem uma cauda, isso fala de força, e estrelas, né, em volta aí dessa cauda, isso fala de seguidores, né? Então, no meio da tribulação ocorrerá o chamado antissemitismo, que nunca houve na história do mundo, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 6, e Deus protegerá o seu povo durante esses 3 anos e meio. Além dos 144 mil selados e protegidos, um remanescente de judeus tementes a Deus sobreviverá a esse tempo extremamente difícil. Então nós vamos aqui para esta segunda figura, que fala sobre o surgimento das duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. O anticristo é a besta que saiu do mar, das nações, e o falso profeta é a besta que saiu da terra, um símbolo de religião. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Então nós vamos ver aqui que nesta figura nós temos à esquerda o dragão, símbolo de Satanás, que dá poder à besta, o anticristo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade ao anticristo, a besta que saiu do mar, ou seja, das nações. Então aqui nós temos esta primeira figura, né, a besta, representada aqui por leopardo com pés de urso e boca de leão. Tem 10 chifres, isso fala de domínio. 7 cabeças, isso fala de astúcia. 10 diademas, isso fala de domínio. E ele traz uma faixa com palavrões e blasfêmias. Ele sai do mar, das nações, e ele será um ditador mundial. Ele será um controlador político do mundo todo. E aqui a gente vê do lado direito, bem acima, a segunda besta, que é o falso profeta, que saiu da terra, da religião.
A ele foi dado autoridade para operar sinais, fazendo até mesmo descer fogo do céu. Ele vai promover um culto satânico, conforme pode-se observar aí nessa imagem, fazendo com que as pessoas adorem a imagem da besta, do anticristo. Esses 2 chifres de cordeiro, né, aqui no falso profeta, nessa segunda besta, são 2 chifres de cordeiro, mas ele falava como dragão. Isso representa o engodo, o engano da falsa religião que ele vai promover. Bom, então aqui nós temos a trindade satânica, né? O próprio Satanás, que vai inspirar aí 2 bestas, né? 2 feras, o anticristo e o falso profeta. O anticristo vai dominar o mundo do ponto de vista político e econômico, e o falso profeta vai dominar o mundo do ponto de vista religioso, levando as pessoas a adorarem o anticristo como se ele fosse Deus. Então nós temos aqui, agora, né, uma passagem parentética, que é o capítulo de número 14, onde temos aqui as chamadas visões de consolo. O capítulo 14 de Apocalipse, ele é todo parentético. São afirmações do triunfo final de Cristo e do julgamento dos ímpios. Em resumo, as 7 visões são as seguintes. Um grupo de remidos triunfantes no Monte Sião. Apocalipse capítulo 14, versículos 1 até o 5. Sião é um dos nomes simbólicos do céu. Esses santos da visão já estão livres de tribulação. Eles estão no céu, diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, conforme o versículo 3 de Apocalipse 14. Esses 144.000 são primícias de Israel para Deus e para o Cordeiro, conforme está em Apocalipse 14, versículo 4. Trata-se do mesmo grupo de 144.000 judeus selados e vistos na terra, lá de Apocalipse capítulo 7. A segunda visão de consolo é um anjo proclamando um evangelho eterno. Capítulo 14, versículos 6 e 7. Trata-se de um anjo mensageiro da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos juízos daqueles dias. Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra, que naquela época não serão tantos como se pensa, dizimados que foram pelos juízos anteriores. Naqueles últimos dias, o testemunho angelical se ouvirá na terra. O anjo anuncia as boas novas do estabelecimento do reino de Deus entre os homens. Chegou a hora do juízo, para que seja inaugurado o reino do Filho de Deus. A mensagem do anjo é a boa nova do milênio. Será pregada aqui na terra durante a grande tribulação. A terceira visão de consolo trata-se de um anjo anunciando a queda da Babilônia. Capítulo 14, versículo 8. A quarta visão de consolo é o julgamento dos adoradores da besta. Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9 até o 12. Aqui um anjo anuncia o juízo mais severo possível que está para cair sobre cada um dos seguidores da besta. Será atormentado com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. O lago de fogo e enxofre será o lugar definitivo de castigo do anticristo e do falso profeta e daqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 10 a 15. A outra mensagem de consolo é a mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor, que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. A próxima é a ceifa dos gentios, Apocalipse capítulo 14, versículo 14 até o 16. A esta altura dos acontecimentos,
no agrupamento das nações em Armagedon, está às portas. O ceifeiro é justo, pois é visto sentado numa nuvem branca, cor esta que indica pureza e justiça. O juízo ou julgamento é também justo, porque o juiz julga calmamente. Ele está sentado sobre a nuvem, de acordo com o versículo 14 de Apocalipse 14. Esta ceifa mostrada a João é das nações gentílicas. Aí nós temos a última mensagem, a última visão de consolo, que é a ceifa de Israel. Apocalipse 14, versículo 17 até o 20. A ceifa anterior, que é a ceifa dos gentios, foi uma ceifa geral, foi das nações, mas esta aqui é a vindima, trata-se da ceifa só da videira, das uvas. No Antigo Testamento, a nação de Israel é mencionada muitas vezes como a videira do Senhor. Aqui, em Apocalipse 14, 18 e 19, o anjo que saiu do altar chama essa videira não mais de videira de Deus, mas de videira da terra, 2 vezes. Esta vinha é o Israel apóstata na época dos juízos da grande tribulação. Nós temos aqui, no próximo texto aqui, nós temos as chamadas vozes de vitória. As vozes de vitória, nós vamos olhar aqui e vamos ver que são as seguintes, Apocalipse 14 até o Apocalipse 16, nós temos um dos temas que interliga os capítulos 14, 15 e 16, e é expresso pela palavra voz, usada 11 vezes nesta sessão. Deus fala a seu povo ou ao mundo perdido, suas criaturas louvam ao Senhor ou advertem o mundo. O céu não permanece em silêncio enquanto o mundo caminha para a segunda metade da tribulação. Então nós temos aqui a voz dos 144 mil, Apocalipse 14, versículo 1 até o 5, que é um grupo especial de homens judeus selados por Deus antes da abertura do 7º selo de Apocalipse 7. E agora é visto no Monte Sião, no céu, com o Senhor Jesus Cristo. As vozes dos anjos, Apocalipse 14, 6 a 20, onde 6 anjos aparecem com uma mensagem a proclamar. O primeiro anjo proclama que é chegada a hora do juízo. O segundo anjo proclama que caiu a grande Babilônia. O terceiro anjo proclama que escapem da ira de Deus, não aceitem a marca da besta. Está lá em Apocalipse 14, 9 a 13. E em Apocalipse 14, de 14 a 20, esse mesmo terceiro anjo anuncia que a seara da terra já amadureceu. O Cristo tem em sua mão uma foice afiada, depois surgem outros 3 anjos, o quarto, o quinto e o sexto anjos, com foices nas mãos, e isso fala do prenúncio do Armagedon. Apocalipse capítulo 15, de versículo 1 até o 4, nós temos a voz dos vencedores. Aqui João vê 7 anjos preparados para agir, segurando 7 taças da ira de Deus. Sobre as 7 taças nós vamos falar na próxima aula. Mas antes dos anjos derramarem os julgamentos, há um interlúdio de bênção. Antes de enviar o terceiro ai, que é a 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 14, Deus volta a tranquilizar seu povo fiel. João vê os cristãos da tribulação que não se dobraram à besta e ao seu sistema. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, é outra antevisão do reino, prenunciando o tempo em que as nações adorarão ao Cordeiro e lhe obedecerão. Esse versículo também anuncia que o julgamento está prestes a se manifestar. E em Apocalipse capítulo 15, versículo 5 até capítulo 16, versículo 21, nós temos a voz do cumprimento.
A grande voz do templo ordena que os 7 anjos derramem o conteúdo de suas taças, Apocalipse 16, versículo 1, que vamos falar sobre elas na próxima aula, e depois anuncia: feito está, Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Então, aqui sobre as 7 taças, a partir aí de Apocalipse capítulo 15, versículo 1, a gente vai ver então na aula seguinte. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.